Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos canais abertos de TV. Em todo o Brasil hoje nós temos os canais de TV, em cada região que você estiver, que você está, você pode procurar pesquisar, porque há um canal de TV aberto. Ou, se você quiser assistir os nossos programas pelos canais da Sky 87 ou 1587, ou ainda pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos, repetindo sempre, da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que também compartilham dos nossos programas, participam, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa sobre corpo. Agora nós estamos falando sobre ministérios, mas logo depois da nossa vinheta. No livro de Apocalipse, como nós temos abordado, o tempo da igreja que nós estamos vivendo é o tempo da igreja de Laodiceia. Alguém vai dizer assim, a gente vê às vezes esses comentários, mas por que vocês dizem que é o tempo de Laodiceia? Porque o livro de Apocalipse, se você juntar o livro de Apocalipse com as citações de Jesus, principalmente o sermão profético que está lá no capítulo 24 de Mateus, se você fizer uma união do capítulo 24 de Mateus com o livro de Apocalipse de uma maneira geral, falando das cartas, falando depois as trombetas, nós vamos ver, que nós estamos vivendo um momento profético que a própria Bíblia descreve como breve, ou seja, um momento onde tudo aponta para a segunda vinda de Jesus. Então, por isso que nós abordamos, aquilo que diz, mas Lutero, quando traduziu a Bíblia lá em 1517, tudo isso já estava na Bíblia. Sim, tudo isso já estava na Bíblia. Mas nós estamos falando agora de um tempo que a Bíblia aponta, e esse tempo que a Bíblia aponta agora não é o tempo de Lutero. Não vamos entrar em detalhe, porque são outros assuntos que vocês têm visto nas nossas EBDs, nos próprios assuntos que são tratados aqui nos nossos programas. Então, nós estamos falando sobre esse momento da igreja de Laodiceia, que é no tempo colocado o último período da igreja, o período que antecede a segunda vinda de Jesus. Certamente está claro, Se quem quiser depois rever os programas anteriores para entender por que disso. Nesse período da igreja de Laodiceia, nós já falamos sobre os assuntos da igreja, uma igreja doente, E abordamos também, porque nós estamos falando, todo o assunto é sobre o corpo. A igreja como um corpo, a igreja doente, nós falamos tudo isso nos programas anteriores. E agora nós estamos falando o ministério, porque o ministério também, na Bíblia, é colocado como um corpo. Nós falamos isso de maneira muito clara no nosso programa anterior. Então, os ministérios, eles não podem ser isolados. Não existe ministério isolado. Paulo é enfático a respeito disso. O ministério não pode ser isolado. E o maior exemplo de que o ministério não pode ser isolado, não pode ser sozinho, ele não pode ser unilateral, é o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é uma decisão que é tomada dentro daquilo que era corpo, dentro daquilo que era o conjunto dos apóstolos, daqueles que eram
responsáveis pela igreja naquele momento. Então, ninguém ficou, não era aquilo que se pensava lá em Jerusalém, daquilo que os apóstolos que estavam em Jerusalém pensaram, até mesmo Pedro. Mas também não era aquilo que os irmãos apóstolos que estavam em Antioquia, mas o Concílio de Jerusalém, que está lá no capítulo 15 de Atos, mostra que havia necessidade de que a doutrina estivesse fundamentada, não de forma isolada. Isso é muito claro no capítulo 15 do livro de Atos. E o perigo que aconteceu aí se tivesse sido diferente. Muito bem. Então, mostrando novamente aqui que o ministério não pode ser isolado. Então, o ministério na obra de Deus tem que funcionar como corpo. Por quê? Porque se uma parte do corpo adoece ou não está bem, o corpo por inteiro vai trabalhar para que aquela parte do corpo seja curada, seja sarada. Então, nos ministérios é a mesma coisa. Bom, nessa colocação que nós abordamos agora sobre os ministérios, falamos do primeiro, apóstolo, né? O que era o apóstolo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas aí ele fala sobre um ministério que é o apostólico. E agora, o segundo. Então, era desgraçado. Eu falei sem a graça. O segundo é miserável. Por que a expressão miserável? Qual a diferença aí de desgraçado e miserável? Vamos para a Bíblia. O que é o miserável? O que seria, então, essa colocação dentro de ministério para miserável? Será que a Bíblia tem alguma resposta para isso? Vamos lá. A pregação do Evangelho consiste em anunciar Jesus. Todo mundo sabe disso, todos os pregadores fazem isso. Quem é Jesus? Jesus, a própria palavra, o próprio nome dele, que é uma palavra hebraica. Lá no livro de Isaías, quando o profeta Isaías profetiza a respeito dele, fala: "E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação." Essa palavra salvação aí no hebraico é Yeshua. Esse foi o nome que o anjo foi a Maria e disse: o nome do menino será Yeshua, salvação. Então, quando nós pregamos Jesus, nós estamos pregando salvação. Nós estamos falando de salvação, que é o projeto de Deus para uma obra que é chamada de obra redentora, resgatar o homem para a vida. Então, isso é salvação. Então, salvação, Jesus, nós pregamos Jesus, pregamos salvação. A salvação, aí que vem o grande perigo do ministério entrar para um lado perigoso, fora daquilo que é o projeto. Todas as vezes que Jesus fez alguma coisa, um milagre, alguma coisa, ele sempre diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Vamos lá. Paulo diz que se nós crermos em Jesus somente para esta vida, nós seremos as mais miseráveis criaturas. A colocação de Paulo é Jesus para essa vida. Se nós cremos em Jesus para essa vida, nós somos miseráveis. Então, qual o perigo
O perigo é nós pregarmos, e o ministério tem que ter cuidado disso, porque o ministério, nessa linha, ele está doente. Ele pode levar o corpo à doença. Ele é um corpo ministerial doente e vai refletir na vida da igreja. Porque quando você começa a pensar em Jesus para esta vida, então, a pregação, você prega Jesus para quê? Para você ter uma vida melhor? Para você ficar mais próspero? Para poder você melhorar a sua condição financeira? Você não pode ser pobre, porque... Vejam, se a pregação é nessa linha, nós estamos fazendo miseráveis. Mas Jesus não abençoa aqui? Abençoa. Jesus pode abrir uma porta de emprego, Jesus pode fazer você prosperar, Jesus pode te curar, tudo isso pode acontecer. Mas, quando nós focamos, e isso é para ministério, quando nós focamos a nossa pregação para essa vida, tudo é voltado para essa vida, para os benefícios dessa vida, seja para a saúde, seja para a prosperidade, para isso ou para aquilo. Quando nós focamos para isso, nós estamos entrando dentro de um ponto que a Bíblia condena. Se nós cremos em Jesus para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Veja, isso é um desvio. É um desvio importante da pregação. Não estamos aqui para fazer comparações e fazer críticas, não. Nós estamos falando do risco que nós corremos, porque todo projeto... Vou só abrir um parêntese aqui para trazer... Porque todo o Evangelho nos ensina. Todo o Evangelho nos ensina. Os 4 Evangelhos que fazem a biografia de Jesus, eles nos ensinam. Vamos pegar, para você entender o que eu estou falando, vamos pegar um dos milagres de Jesus. Vou pegar um dos milagres de Jesus. A cura do paralítico de Cafarnaum. Só para contextualizar, para você entender o que nós estamos falando doutrinariamente sobre miserável, não é? Eu falei, repito, miserável. Pensar em Jesus, crer em Jesus para essa vida, como dizia Paulo. Aqueles 4 homens que levaram o paralítico lá em Cafarnaum, levaram numa maca, eram 4 homens. O que aconteceu com aqueles homens? Eles chegaram ali na casa de Jesus, Jesus morava em Cafarnaum, não puderam entrar pela porta principal, porque havia uma multidão ali, querendo ouvir Jesus, querendo milagres. Como eles não puderam entrar pela porta principal, eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Levar Jesus por um outro lado e tentar, como também não tinha porta, talvez janela, não tiver a porta, eles tiveram a ideia de colocar o paralítico no telhado e fazer com que ele entrasse no local, nos aposentos onde estava Jesus, ou na sala onde ele estava, pelo telhado. Eu pergunto a você, será que isso foi uma coisa fácil de fazer? Você pegar um paralítico, mesmo eles em 4 homens, mas você pegar um paralítico, colocar esse paralítico no telhado, olha que dificuldade. Depois, fazer um buraco no telhado. Terceiro, descer com esse paralítico por esse buraco no telhado
Isso deve ter sido de uma dificuldade incrível. Pois bem, estavam ali escribas, fariseus, assistindo tudo aquilo, curiosos para ver o que ia acontecer. Quando o paralítico desceu pelo buraco no telhado na frente de Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz, antes de qualquer coisa, prestem atenção para você entender o contexto que eu estou mencionando. Jesus diz para o paralítico, a primeira coisa, os teus pecados estão perdoados. Se você estivesse lá, e se você fosse um dos 4, o que você perguntaria a Jesus? Ora, para dizer o que o Senhor disse para ele, nós não precisaríamos ter feito todo esse sacrifício. Entrar com esse homem, colocar no telhado, fazer um buraco no telhado, descer com esse homem pelo buraco até aqui onde o Senhor está, simplesmente para o Senhor dizer para ele, os teus pecados estão perdoados. Decepcionante. Esse foi o primeiro ato. Os escribas murmuraram, os fariseus também. Aí, ó. Então, Jesus olha para eles e pergunta, o que é mais fácil? Eles deviam ter entendido que mais fácil foi o que o Senhor fez aí. Mas nós não queríamos isso aí, nós queríamos outra coisa. Mas quando Jesus diz, os teus pecados são perdoados, só ele podia fazer aquilo. Porque ali ele exerce o poder dele para salvar. Ali ele está dando ao homem aquilo que ninguém poderia dar, porque ele veio para isso. Então, o objetivo dele para vir ao mundo foi para salvar o homem para a vida eterna. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. No texto original, vida, a primeira palavra vida aí é bios, daquilo que você estuda lá na ciência, mas quando ele fala de vida eterna, ele não usa a palavra bios, ele usa a palavra zoe, que significa uma vida além dessa, uma vida abundante. Então, o projeto dele é eterno. Então, esse era o objetivo da pregação. Então, o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados ou levanta, toma o teu leite e vai para casa. Aí é uma consequência. Aí decorre do que acontece na vida daquele homem. Vejam. Então, a pregação para a igreja, a pregação é Jesus e Jesus é para a salvação, é para a vida eterna. As outras coisas podem ser acrescentadas. Se nós pregarmos Jesus, e se Jesus fizesse naquele momento aquilo que os 4 homens queriam, simplesmente o que eles queriam, era a cura daquele paralítico, só isso que eles queriam, mais nada. Então era, para aquele homem, era Jesus para essa vida, era a cura da enfermidade dele. E Jesus então dá a ele vida eterna. E a outra cura física foi uma consequência. Nós não podemos, de forma alguma, alterar o projeto de Deus. Então, quando o ministério altera o projeto de Deus, ele mostra que está doente. Então, por isso, aqui no livro de Apocalipse, na igreja de Laodiceia, fala
sobre o miserável. O ministério miserável é aquele que fala em Jesus, prega Jesus para essa vida, se esquece que o projeto de Deus é vida eterna. Meus irmãos, nós estamos falando desses assuntos, nós vamos desenvolvendo isso para entender o perigo que nós corremos como igreja, adoecer, o perigo do ministério como corpo adoecer quando entrar para esse lado, dentro desse momento importante profético da igreja, que é o momento do breve. Nós vamos parar por aqui, mas nós vamos voltar a esse assunto ainda, concluindo todo esse assunto sobre os ministérios como corpo e o risco da doença nos ministérios e como isso pode e afeta a igreja. Mas nós vamos ver isso nos nossos próximos programas. A paz do Senhor.